A paz do Senhor, irmãos. Hoje estudaremos a lição número 10 da classe Daniel, a lição intitulada A Dimensão Presente e Futura do Reino. Então, os objetivos da lição: conscientizar a natureza do reino de Deus, apresentar as dimensões presentes e futuras do reino e apresentar o papel da igreja no reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, no capítulo 10, do versículo 5 até o 15, onde diz assim: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno de hospedai-vos, aí até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, a pregação do reino de Deus deve acompanhar a manifestação do poder de Deus contra o pecado, a enfermidade e Satanás. Jesus Cristo deseja que o reino de Deus esteja próximo para levar a salvação, graça e cura ao povo de Deus. Perdão. Então, o reino de Deus significa um governo ou domínio que tem Deus por soberano ou governante. O reino de Deus possui 2 dimensões, a presente e a futura. Deus se manifesta em toda a sua glória e poder por intermédio do seu reino, promovendo transformações tanto no tempo presente quanto no tempo futuro. Então, imagine um reino que já existe e que exerce o maior poder já conhecido. Agora imagine esse mesmo reino como algo que jamais terá fim e que triunfará por toda a eternidade. Este reino existe e você, ao aceitar o senhorio de Cristo, faz parte dele. Estamos falando do reino de Deus. Então, nosso tópico 1, o título é: Qual é a natureza do reino de Deus? Então, o reino de Deus vai muito além da salvação de alguém ou do cotidiano em uma igreja local. O reino de Deus é o próprio Deus se revelando em sua glória e majestade, com poder na execução de todas as suas obras e intervindo em tudo e de forma soberana. Ao deixarmos que a palavra de Deus tenha domínio sobre as nossas vidas, nos tornamos cidadãos desse reino espiritual e passamos a viver sobre uma nova ótica. Então, o reino de Deus é justiça. Jesus mostrou com suas ações que o reino de Deus estava operando por intermédio dele. Milagres, libertação, valores. Sendo que a maior manifestação de justiça do reino é a nossa reconciliação com o Pai. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus é paz. A paz que o reino
de Deus dá é consequência natural da justiça. Isso não significa ausência de lutas. A paz que Deus nos dá é experimentada mesmo quando estamos no meio de lutas. O reino de Deus é alegria. Em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 e 12, Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na segunda carta aos Coríntios, vemos que Paulo enfrentou sofrimentos, privações, tristeza, açoites, prisões, trabalho árduo, noite sem dormir. E Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova, de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nosso tópico 2, o título é O Reino de Deus no Tempo Presente. Então, a época em que Cristo veio ao mundo foi marcada por muitas injustiças, incertezas e sofrimentos. As pessoas viviam cativas sob o domínio bélico, político e econômico por parte do Império Romano. Mediante as profecias bíblicas, havia uma grande expectativa para que um herói messiânico surgisse. O povo estava cansado de tamanho sofrimento e aguardava com ardor um novo tempo. Foi nesse contexto que Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Então o povo esperava um rei que impusesse frente ao poder de Roma e à ganância dos poderosos. Por esse motivo, muitos rejeitaram Jesus. Mas Cristo ofereceu algo inesperado. Era chegado o tempo de um reino de dimensão espiritual. A partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a agir em nós. O Espírito Santo ele nos regenera, nos purifica, santifica e nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos conduz a Deus. Então, estamos passando por um momento difícil, por esta pandemia, período de incertezas, uma situação em muitos momentos também uma situação inacreditável. Mas mesmo assim, graças a Deus, conseguimos ter paz em nossos corações e mantermos viva a esperança da volta de Jesus Cristo. Então nós temos paz porque nós temos uma esperança. O reino de Deus é uma realidade presente no mundo hoje, mas o governo e o poder de Deus não predominam em todos e em tudo, devido ao pecado, devido à influência de Satanás também. E isso continuará até o fim desta era. Então, o tópico 3 diz assim: o reino de Deus no tempo futuro. Então, na dimensão futura, o reino se dará quando Cristo voltar para julgar o mundo e manifestar o caráter escatológico da glória e do poder de Deus. Escatologia é a doutrina que trata do destino final do homem e do mundo. Precisamos estar vivendo intensamente uma expectativa com relação à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o estabelecimento total do reino virá quando Cristo finalmente triunfar sobre todo o mal e oposição e entregar o reino a Deus Pai. Então, nós precisamos viver na expectativa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pregar o Evangelho.
Tópico 4. A igreja, uma expressão atual do reino de Deus. Então a igreja apresenta-se como uma espécie de território do governo espiritual de Cristo e é formada pelos cristãos que foram libertos dos poderes do inimigo de nossas vidas. A igreja é uma expressão atual do reino de Deus na medida em que cada crente se permite ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita ao serviço cristão, reparte os dons espirituais e produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado fruto do Espírito. Então, os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, o cristão tem a responsabilidade de buscar sem cessar o reino de Deus, ter fome e sede do poder de Deus, no seu dia a dia e também na igreja. Conclusão. Somos chamados, enquanto igreja do Senhor, a fazermos a vontade dele, frente a um mundo que clama por socorro. A humanidade está vivendo um caos, onde cada vez encontramos menos amor, paz, tolerância, mansidão e justiça. Mas há uma esperança. As pessoas precisam conhecer a Jesus e experimentar o quão maravilhoso é fazer parte do reino de Deus. E nós, enquanto igreja, precisamos mostrar ao mundo essa nova realidade. É tempo de ser sal e luz do mundo. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.